Já virou até um clichê, ultimamente, a gente dizer que a gente vive num mundo polarizado, um mundo dividido. Mas sabia que você pode tirar proveito e usar isso a seu favor profissionalmente na sua carreira daqui para frente, se você souber como ver esse mundo de uma forma diferente? Isso pode se tornar um diferencial para você? Presta atenção no que eu vou falar, fica aqui comigo que eu quero conversar com você sobre isso agora. Para que você entenda o que eu estou dizendo, antes você precisa entender a diferença entre problemas complicados e problemas complexos. Por que eu acho importante você entender isso? Por causa de uma demanda de habilidades que, segundo o Fórum Econômico Mundial, vai ser crescente daqui para frente. Ou seja, quais são as habilidades que os profissionais precisam desenvolver daqui para frente e que vão estar entre as 10 primeiras habilidades. Eles fizeram essa pesquisa em 2018. Eu queria te mostrar que dentro dessas habilidades está a solução de problemas complexos. E como você entender isso vai fazer toda a diferença nesse mundo polarizado. Eu vou te explicar tudo direitinho. Primeiro eu quero te mostrar essa tabela que eu te falei. Olha só, essa é a tabela. Lá em 2018 eles fizeram essa pesquisa. E em segundo lugar, como habilidade demandada dali em 2018 para frente, nos próximos 5 anos, a número 2 estava a resolução de problemas complexos. Uma habilidade que fazia parte do conjunto das 10 habilidades mais demandadas em 2018. E como é que eles viam isso em 2022, ou seja, daqui a 2 anos? Ela estava em 6º lugar. Resolução de problemas complexos, você pode ver bem aqui. Então, ela continuava entre a lista das habilidades mais demandadas para o profissional nesse mundo que a gente vive. Então, isso é importante saber. Obviamente que tem outras habilidades aqui, mas eu quero me focar nessa habilidade para que você entenda. O que é resolução de problemas complexos? Antes de explicar isso, você precisa entender a diferença entre problemas complicados e problemas complexos. O que é um problema complicado? Um exemplo que eu gosto muito de dar, e para mim me ajuda a entender isso, é a produção, o planejamento e desenvolvimento, por exemplo, de um Boeing, de um avião. Você imagina a complicação que é a produção de um avião? O planejamento disso, a quantidade de peças que fazem parte desse avião, como que elas precisam funcionar com exatidão, sem instabilidade, porque aquele avião precisa fazer exatamente o que se espera dele. Esse é um problema complicado que envolve várias disciplinas, vários tipos de conhecimento, de engenharia, mas ele não é um problema complexo, porque você sabe que cada peça que vai ser usada na solução desse problema, ela tem um comportamento previsível. Ela tem muitas variáveis, são muitas peças, são muito conhecimento que precisa ser feito, mas o comportamento das variáveis que vão fazer parte da solução daquele problema, a construção de um avião, são previsíveis. Elas precisam ser previsíveis, porque se não forem, esse avião corre o risco de não funcionar direito e provavelmente causar um acidente. Em geral, os acidentes de avião, são causados por um componente não previsível, que é o ser humano. Geralmente acontece assim. Mas esse é um problema complicado. O que é um problema complexo? Um problema complexo, ele não apenas tem muitas variáveis, mas ele tem outros elementos que fazem parte do problema. Ele tem variáveis que não têm um comportamento 100% previsível. E também não é um problema onde a causa dele é apenas uma só. Às vezes ele tem múltiplas causas que fazem esse problema acontecer, e também é um problema que tem a necessidade de ter várias soluções agindo ao mesmo tempo para que ele seja resolvido. O exemplo que nós estamos vivendo agora é o exemplo da pandemia. Então nós temos uma doença
Esse é um problema. Mas essa doença não é apenas em uma pessoa. Ela é uma doença que se estende no mundo todo. Então é um problema que tem algumas variáveis imprevisíveis. Várias, mas duas delas é, primeiro, o próprio vírus. O vírus ainda continua sendo estudado, pesquisado, e o comportamento dele ainda não é 100% conhecido. Ainda está se aprendendo como é que ele age dentro do corpo humano, e para que você tenha tratamentos diferenciados. Ou seja, ainda não se teve uma solução em um remédio específico que seja a solução dele. Logo, logo nós vamos ter a vacina. Mas veja que essa variável não é uma variável que se comporta de apenas uma forma. Ela tem mudanças, ela tem mutações. E tem uma outra variável dentro da pandemia que também é incerta e é imprevisível, que é o ser humano. Nós podemos até criar leis, criar regras, mas a gente fura as regras. A gente age de forma que não se espera que a gente haja. E isso, essas duas variáveis, sozinhas, sem contar com outras, causam um problema que fica difícil de ter uma solução, porque você não tem exato controle sobre as variáveis. Mais ainda, um problema complexo, ele tem uma outra característica que não é apenas as variáveis isoladas que fazem a diferença, mas a relação, o encontro das duas variáveis é que gera o problema, que é, no caso, o vírus e o ser humano. Então, esse é um problema difícil de se resolver, porque ele também causa diferentes resultados e consequências. E não é possível a gente mapear apenas uma consequência. Não é apenas o problema físico da saúde que pode levar à morte, mas ele também, a gente está vendo, ele causa consequências, resultados na área da saúde, na área econômica, na área social, na área política, na área da saúde mental e em outros desdobramentos. Por quê? Porque à medida em que a gente vai vivendo essa pandemia, ela vai se desdobrando em vários domínios da vida e vai causando consequências negativas. E mais, e aí é um ponto importante que eu queria que você prestasse atenção. Nos problemas complexos, é comum, eu não sei se eu posso dizer que em todos eles, mas muitas vezes a solução é uma solução paradoxal. Quando você tenta agir no problema, ao fazer uma ação, causa uma outra consequência que não era desejada. Então a gente está vendo, de um lado, a necessidade de ficar em isolamento, ou pelo menos houve essa necessidade, e por outro lado, essa tentativa de caminhar para uma solução causa outras dificuldades do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Então há uma tensão aqui, em algum nível, uma solução paradoxal. Quando eu faço isso, eu pioro aquilo. Se eu faço aquilo, eu pioro isso. Então, há uma tensão aqui nessas soluções. Ou seja, de um lado, eu digo fique em casa. Do outro lado, eu, por exemplo, crio condições de tensão maiores familiares. E aí isso acaba desdobrando em uma série de problemas de saúde mental, uma série de problemas inclusive de violência doméstica e de divórcio. Então agravou outros problemas. Não que não tivesse outras causas, mas vocês vejam que não é apenas uma ação que dá como resultado apenas coisas positivas. Essa ação para a solução desse problema causa outros desdobramentos não previstos. Isso é um problema complexo. Então, esse problema precisa de ações simultâneas em várias áreas ao mesmo tempo. Então, precisa de ações na área econômica, na área da saúde, na área da saúde mental, na área política, na área social. Então, se você não tiver soluções em todas essas áreas, atacando simultaneamente o problema inicial da pandemia, você não tem a solução desse problema feito. Então isso é um exemplo de um problema complexo.
né? Ou seja, a fome é um problema complexo, a criminalidade é um problema complexo, e dentro das nossas vidas profissionais e às vezes até familiares, a gente tem problemas assim complexos, onde as variáveis são incertas, onde a solução precisa ser um conjunto de ações e não apenas uma ação, onde você não tem apenas uma solução. Eu espero que esse exemplo, e você está vivendo a pandemia, ou pelo menos viveu, não sei quando você vai assistir esse vídeo, você entende agora o que significa problema complexo. Agora eu queria juntar isso com o início da minha fala. Ora, se esse é um problema complexo, se isso significa que para solucionar problemas complexos eu preciso ter essa ideia das tensões existentes, entender paradoxos, entender situações que aparentemente são opostas, que eu preciso considerar várias atuações simultâneas e conciliar essas atuações, se isso é solução de problemas complexos e se isso é uma das habilidades mais requeridas daqui para frente, como o Fórum Econômico Mundial preconiza, você entende, acho que fica razoavelmente claro, que quando você vive uma polarização, ou seja, apenas esta situação é a correta e esta outra situação é a errada, apenas este ponto de vista é correto, este outro ponto de vista está errado. Portanto, se eu penso assim, apenas esta solução é a que deve ser adotada, esta solução aqui deve ser rejeitada. Ou eu posso pensar também que apenas esta solução, uma única, eu resolvo todos os problemas, e esta solução, quando adotada, vai causar todas os problemas e as consequências. Esse tipo de pensamento ele não consegue resolver problemas complexos. Você consegue perceber? A visão polarizada ela não tem essa habilidade de solução de problemas complexos, porque ela não consegue ver a complexidade. Ela vê apenas um problema com uma causa e uma solução, aquela que ele viu como a melhor naquele problema. Então, a forma de raciocinar polarizada não consegue resolver problemas complexos. Então, tá aqui uma oportunidade para todo mundo que queira se destacar ou queira pensar e caminhar para ter e desenvolver uma habilidade que vai ser cada vez mais requerida no futuro. É sair da polarização e aprender a solucionar problemas complexos. Agora você pode me perguntar como que eu faço isso? Como que se dá solução de problemas complexos? É interessante a gente notar que na pandemia os países que tiveram a melhor abordagem e os melhores resultados na pandemia não tiveram uma correlação com melhor tecnologia ou com maior dinheiro investido ou com melhor rede de saúde, com melhores médicos. Não foi isso que fez a diferença. Hoje, cada vez mais, as últimas compilações e comparações e resultados, à medida em que eles vão surgindo, mostram que os países liderados por mulheres foram aqueles que tiveram o melhor desempenho na pandemia. Então foi o componente humano que fez a diferença. E aqui muito cuidado, porque eu não quero criar uma outra polarização entre os homens e as mulheres. Se você fizer isso, você perde de novo a ideia que eu estou tentando transmitir para você aqui. Eu não quero criar uma polarização, mas eu quero mostrar que estas pessoas, vamos dizer assim, esses seres humanos, as mulheres, neste caso, elas souberam lidar com a complexidade porque elas souberam fazer integrações. Elas abordaram tanto questões econômicas, quanto questões sociais, quanto questões políticas, quanto questões de saúde. Elas atuaram nas várias frentes ao mesmo tempo. Elas conseguiram negociar com a sociedade. Elas conseguiram se comunicar e mostrar que todos deviam fazer um mesmo sacrifício. Elas conseguiram ouvir frentes diferentes.
Então, quando a gente pega isso para tentar aprender um pouco sobre isso, a gente tem algumas frentes que a gente pode desenvolver. Eu queria rapidamente citar algumas. Obviamente que esse tema daria uma conversa bem mais ampla. Mas a primeira coisa tem a ver com isso, ou seja, você aprender a viver, aprender a lidar com os paradoxos e não tentar resolvê-los, e não tentar fazer escolhas de um lado, mas assim, como é que eu posso ter esse resultado sem abrir mão desse resultado? A princípio é impossível. As pessoas que resolvem problemas complexos, elas consideram essa tensão e tentam criar soluções sem negar o paradoxo, sem tentar fazer uma escolha unilateral. Então, eu sei que não é simples, é complexo, mas é preciso você começar a considerar isso. Então, teriam vários exemplos para a gente colocar isso dentro das empresas, da família e da sociedade como um todo. Mas atente-se mais para os paradoxos, para as tensões existentes. Né? Ou seja, como que eu posso abordar um problema sem negar a tensão, manter essa tensão que às vezes tem uma coisa, um problema, e saber dosar algumas coisas que na superfície parece que são contrárias. A segunda coisa é ter empatia. A solução de problemas complexos, ela demanda essa conversa, esse olhar que vai para além do olhar unilateral, o olhar que é bipolar, que é maniqueísta. Ele precisa estar aberto a escutar, a considerar, a sair do seu lugar e olhar para o lugar dos outros. Então, veja que não é apenas uma virtude pessoal do que eu estou falando aqui, embora seja uma virtude maravilhosa e que deve ser buscada por todos. O que eu estou tentando mostrar aqui, puxando aqui para a área do trabalho e da sua carreira, é que mais do que uma virtude, a empatia passa a ser um componente que vai estar ligado a uma habilidade que vai ser altamente demandada no futuro. Ela é parte da solução de problemas complexos. Então, desenvolver empatia é mais do que trabalhar isso no âmbito pessoal. Tem a ver com a sua carreira. E, em terceiro lugar, é preciso, para resolver problemas complexos, ter uma ideia que inclua divergências. Existe um pensamento muito conhecido na criatividade, no design thinking, que é a ideia que para solucionar um problema, primeiro você tem um pensamento divergente, você abre possibilidades, para depois você encontrar alguma coisa que possa convergir nessas várias possibilidades. Você não pula do estágio inicial para o estágio final sem fazer esse primeiro movimento de abertura, de considerar aquilo que aparentemente é antagônico, que é contrário, de ouvir, né? A empatia está ligado a isso, como eu já falei. Mas o que significa isso na prática? Significa a necessidade da gente sair das nossas bolhas. E é difícil, eu não sei se você já fez uma olhada para você mesmo, mas existe uma possibilidade muito grande de que você esteja dentro de uma bolha. Eu tenho uma bolha, eu tenho algumas bolhas, pelo menos que eu consigo identificar. Então, por que são as bolhas? É a gente estar sempre ouvindo, conversando e se relacionando com pessoas que pensam muito parecidas conosco, ou seja, pessoas que a gente tem uma afinidade tão grande que as divergências são muito pequenas, são mínimas. Essa convivência, até um certo ponto, ela é até necessária. A gente precisa de estar pessoas que a gente tem um certo nível de pertencimento àquele grupo. Mas, quando isso se torna a única forma de aprender, de se relacionar, de crescer e de explorar o mundo, isso passa a ser um problema. E como é que você sai da bolha? Bom, eu poderia dizer, converse com pessoas diferentes. Mas sabe, tem uma coisa que hoje ela é razoavelmente simples de fazer e pode ter um impacto bem grande nessa questão. Significa você desobedecer o algoritmo. Desobedecer aquilo que o algoritmo das redes, de todo esse mundo digital, oferece para você.
Porque se você apenas rola o seu dedo na rede social da sua preferência e você consome o que o algoritmo decidiu que é o melhor para você ver, muito provavelmente você está dentro de uma bolha. Você está começando a alimentar o algoritmo dos seus gostos, das suas preferências, e ele vai te mostrar aquilo que é parecido com o que você já viveu. Para você sair da sua bolha, você tem que parar de aceitar, desobedecer o algoritmo e você ir tomar a decisão de buscar ouvir aquelas pessoas, aqueles formas de pensar, aquelas ideias, aqueles estilos de vida que você sabe que são diferentes do seu. E aí você pode fazer isso com calma, pode fazer isso sem estar no calor de uma discussão, sem estar pressionado para fazer isso, e você ouve. Então é muito comum às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho paciência para ouvir tal fulano, tal pessoa, tal ponto de vista. É exatamente isso que a gente precisa desenvolver. Essa paciência. A gente precisa desenvolver essa prontidão para sair, furar a bolha. Isso vai nos preparar para a solução de problemas complexos. Porque pode ser que mesmo naquela situação que seja tão divergente, pode ser que tenha algum elemento que seja importante na solução do problema. Então, eu poderia ficar falando aqui um monte mais de tempo sobre esse assunto, mas eu espero que você tenha entendido que num mundo polarizado, num mundo dividido, você tem uma chance muito grande de desenvolver a habilidade de solucionar problemas complexos. E ao fazer isso, você está se candidatando a ser um profissional que tem uma habilidade muito demandada nos anos daqui para frente, porque cada vez mais esse tipo de problema será frequente. Para fazer isso, você tem que aprender a lidar com os paradoxos na vida, nos problemas, na empresa, nas instituições, diante do problema. Segundo, você tem que desenvolver a capacidade de ser empático, principalmente com as pessoas, de ouvi-las, de entendê-las. E terceiro, você precisa sair da bolha, desobedecer o seu algoritmo, o algoritmo que você alimentou, e ir em busca do diferente, ir em busca de quem pensa diferente de você. Ao fazer isso, poderia citar outras atitudes, mas essas são possíveis para você fazer. Você está desenvolvendo uma habilidade que vai te ser muito útil. E aí você sai dessa situação e cresce. Espero que isso tenha sido benéfico para você, que você tenha gostado. Se você achou legal, se você gostou, se isso te fez bem, se isso foi útil, te fez refletir, a forma que você tem de me dizer isso é clicando aqui nesse botão dizendo que você gostou, se inscrevendo nesse canal, nessa mídia que você está vendo aqui, me seguindo nas redes, para que a gente possa continuar essa conversa. Eu conto com você e até a próxima.